Antes de começar, pedir desculpas a vocês aí, que era minha intenção ter trazido a prova hoje, mas não trouxe. Na verdade, eu me desencontrei do Leandro aí na quinta e na sexta-feira, e como eu estive fora, uma reunião, acabou não sendo possível eu corrigir como eu queria, mas eu trago na quarta-feira. Não espero que haja nenhum problema de pessoas que precisem do resultado da prova para tomar alguma decisão de trancar curso, etc. Mas se isso acontecer, a gente dá um jeito na quarta-feira, tá? Ou seja, é possível fazer uma exceção aí no prazo, desde que eu indique. Então, de qualquer maneira, quarta-feira eu prometo que os resultados vão estar aí. Deixa eu aproveitar e distribuir também mais uma lista de exercícios para segunda-feira que vem. Acho que ele passa por aí, deixa eu passar aqui para o outro lado. Então, retomando aí o nosso assunto, nós começamos a falar na aula passada do outro lado lá do diagrama que caracteriza a computação gráfica. Então, nosso problema é transformar dados em imagens, já falamos bastante sobre imagens, agora estamos falando sobre os dados. Dados são os objetos gráficos que embutem uma caracterização geométrica e atributos não geométricos que vão definir a aparência dos objetos. Cor, espessura, no caso de um desenho a traço, textura de uma região, no caso de você ter uma imagem com sombreamento a cores, material, caso você queira criar uma imagem realista de algo, enfim, todas essas características, né, que são importantes para caracterizar o aspecto final dos objetos. No caso de objetos de dimensão que vivem no plano, quer dizer, os objetos gráficos planares, os objetos que ocorrem na computação gráfica bidimensional, nós vimos que o objeto-chave a ser estudado são as curvas. Porque no plano, mesmo as regiões, a maneira natural de você caracterizar uma região é através da curva ou curvas que a delimitam. Tá? Então, a gente não escapa, no caso de computação gráfica bidimensional, de considerar curvas como o elemento principal. E aí, nós começamos a discutir as possibilidades principais de representação. Quer dizer, uma curva, ela pode ser representada implicitamente, como uma condição a ser satisfeita pelos pontos que estão sobre a curva. Então, quando você faz isso, você está representando a curva como o conjunto dos pares xy, tais que f de xy é igual a zero, onde f
é uma função do R2 em R, tá? Então, como a solução de uma equação. Ou então você pode representar de forma paramétrica. De forma paramétrica, no lugar de você representar como solução de uma equação, você representa como imagem de uma função. Então, na representação paramétrica, você olha para uma função gama definida sobre o intervalo AB, com valores em R2. Então, de qualquer maneira, funções, como sempre, são o instrumento que a gente tem para fazer essas representações, mas usadas de maneira diferente nas duas representações. Nós vimos também que a resposta à pergunta de qual era a melhor forma de representação, como quase tudo em matemática aplicada, a resposta era depende. Normalmente você não tem todas as vantagens num saco só. Então, as virtudes dessas duas formas de representação são complementares, tá? E a gente vai optar por uma ou por outra de acordo com as circunstâncias. Então, em princípio, curvas paramétricas são muito fáceis de você gerar pontos pertencentes à curva, e, portanto, fazer visualizações aproximadas de curvas paramétricas é muito fácil. Gera quantos pontos você quiser, e aí traça a linha poligonal passando por esses pontos. A gente vai ver isso já já, que é o nosso próximo tópico. Para curva implícita, não. Curva implícita é complicado. Você tem que resolver a equação, para achar pares xy pertencentes à curva, você tem que fazer coisas do seguinte tipo. Fixa o valor de x, tá? E aí tenta calcular o y correspondente. Para isso você tem que resolver, tá, uma equação. Tem jeito da gente evitar isso de maneira para que não seja tão complicado fazer esse processo, mas de qualquer maneira a gente tem que pensar um pouco. Por outro lado, curvas implícitas são extremamente simples de você descobrir se um ponto está na curva. Substitui na equação e vê se satisfaz. Para a curva paramétrica é o contrário. Então, se você quer saber se um ponto pertence a uma curva cuja equação é algo desse tipo, dado um ponto qualquer, você vai ter que descobrir o valor de t. Então, eu quero saber se essa curva passa pelo ponto 20, 30. Então, eu tenho que igualar isso aqui a 20, tenho que igualar isso aqui a 30, tenho que resolver duas equações e descobrir se elas têm alguma solução comum, tá? Que é desagradável, algo que não é muito simples aí da gente fazer. Enfim, não se tem tudo, nem quando se escolhe a forma implícita, nem quando se escolhe a forma paramétrica. A forma implícita, do ponto de vista matemático, ela tem uma vantagem sobre a forma paramétrica, que é a seguinte. Na forma paramétrica, é muito difícil a gente ter a certeza, tá, de que a curva é uma curva simples, no sentido da aula passada. A gente definiu que uma curva simples é uma curva desse tipo ou desse tipo, né? Curva aberta ou fechada, e a caracterização era de que, topologicamente, localmente, você colocar uma lupa aqui sobre uma região dessa curva, tá, ela é topologicamente equivalente ou ao intervalo aberto ou ao intervalo semifechado. Tá? Então, essas curvas são simples, e essa curva que está aqui não é simples, porque quando você analisa aqui a vizinhança desse ponto, por menor que seja a região local que você considere, ela tem essas 4 ramificações. Ela não pode ser deformada continuamente para produzir algo como isso que está aqui. Tá? Então, ela
não é uma curva simples. A questão é a seguinte, quando você está sobre um ponto de uma curva paramétrica, então, digamos que você escreva uma equação para uma curva como essa. Tá? Você percorre essa equação e chegou a esse ponto. Não tem como você saber se esse ponto em que você está é um ponto em que localmente a curva seja simples, porque você não sabe o que vai acontecer para outros valores de t. Tá? Classificar isso é complicado. Você tem que resolver todas, tem que justamente verificar se um determinado ponto é atingido para múltiplos valores de t ou não. Tá? E isso é uma coisa, em geral, complicada de se fazer. Tá? Já para curvas implícitas, então, toda vez que você tem uma curva que é definida implicitamente, tem pelo menos um teorema, tá? Que é um teorema que é conhecido como chamado teorema da função implícita em análise. Tá? Então, o que esse teorema diz é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma função de R2 em R, de classe C1. Isso quer dizer que essa função ela tem derivadas parciais contínuas. Quer dizer que ela é derivável, a derivada é contínua. Tá? Função bem comportada de classe C1. Então, se todos os pontos da curva conjuntos pares xy, tais que f de xy igual a 0, são regulares, significa tais que o gradiente de f calculado nesses pontos é diferente do vetor nulo, então a curva é simples. Tá? Isso é uma consequência do teorema da função implícita. Não vou entrar aqui no mérito aí da demonstração, tá? Mas ele nos dá aqui uma possibilidade de garantir que uma curva dada por uma representação implícita, tá? Ela não vai possuir coisas como aquelas lá. Tá? Basta você, de alguma maneira, comprovar que a curva tem apenas pontos regulares, quer dizer, que ela não tem nenhum ponto da curva em que o gradiente se anula. Então, o gradiente, né, para quem não lembra, isso aqui é o vetor formado pelas derivadas parciais da função f, tá, em relação a x e a y. Então, só para exemplificar como é que isso de fato funciona, vou pegar aqui um exemplo.
Digamos que a minha função f de xy, se a função x2 mais y2, x2 menos y2 menos c. Ok? Portanto, a curva é o conjunto dos pares xy, né, tais que x2 menos y2 igual a c. Tá? x2 menos y2 menos c igual a zero. Que curva é essa? Que tipo de curva é essa? Na verdade, depende de c. Tá? Quando c é diferente de zero, a curva é uma hipérbole. E a cara dessa hipérbole vai depender do sinal de c. Então, quando ela é uma hipérbole equilátera, quando c é positivo, a hipérbole tem essa cara aqui. Tá? Quando c é negativo, a hipérbole tem essa cara aqui. Ok? Vou também entrar muito aqui nos detalhes. Quando c é igual a zero, a curva não é uma hipérbole. O que acontece quando c é igual a zero? É um par de retas, exatamente essas retas aqui que eu estou desenhando aqui nesses esboços, né? Porque quando c é igual a zero, x2 menos y2 igual a zero, c somente c. A gente pode pensar desse jeito, né? C somente c, y igual mais ou menos x, né? Passa o y2 para um lado, y igual a mais ou menos x. Então, y igual a mais ou menos x nos dá esse par de retas. Ok? Então, em termos lá da nossa classificação, essas curvas que estão aqui são curvas simples. Não importa se ela tem uma componente só, tá? Uma curva simples pode ter mais de uma componente. Não tem problemas, porque tudo que importa é que localmente você pega qualquer ponto aqui, coloca uma lupa, o que você vê lá é um segmento de reta. Tá? Então, essas curvas aqui são curvas simples. Mas essa curva que está aqui não é uma curva simples. Por causa da origem. Porque na origem, vizinhança da origem não é um segmento. Tá? Então, o que eu quero ilustrar é que esse segmento captura exatamente o que está acontecendo. Esse teorema, ele captura exatamente o que está acontecendo. Então, está aqui a minha função f. Então, a derivada de f em relação a x, calculada num ponto xy, é 2x. Derivada parcial de f em relação a y no ponto xy é 2y. Daqui eu concluo que o gradiente de f vai ser nulo, né? Vai ser igual ao vetor 0, 0, c e somente c. X igual a y igual a 0.
Então, esse é o único ponto em que o gradiente se anula. Só que esse ponto, tá, 0, 0, não pertence à curva nesses casos. Então, se C é diferente de 0, ponto 0, 0 não pertence à curva. Logo, não há pontos singulares. Então, singular é o oposto a regular. Tá? Então, um ponto em que o gradiente seja igual a 0 é chamado de um ponto singular. Então, o teorema me permite concluir, tá, que essa curva necessariamente é uma curva simples, porque não tem pontos singulares. Agora, se C é igual a 0, ponto 0, 0, que é singular, está na curva. O que eu posso concluir, então? O que eu posso concluir, nesse caso? Se eu tenho um ponto que é singular e está na curva, então, curva é simples ou não é simples? Curva não é simples? Não, eu não posso concluir isso. Tá, o teorema é sim, então. Tá, o teorema ele me garante, tá, que se todos os pontos são regulares, então a curva é simples. Tá? Se houver um ponto singular, tá, então o que o teorema me permite dizer é que eu não posso garantir que a curva é simples. Que a curva seja simples. Ou seja, pontos singulares têm potencial de tornar a curva não simples, tá? Mas não é garantido. Só para dar um exemplo, para mostrar por que essa coisa de fato é verdade, digamos que eu tivesse essa equação aqui, ó. Y ao cubo igual a x à sexta. Curva de equação é y ao cubo igual a x à sexta. Qual é o gráfico dessa equação? Não sabe? Deviam saber, porque note que isso aqui ocorre, C e somente C, y é a raiz cúbica de x à sexta. Tá? Raiz cúbica é uma função inversível. Tá? Então, isso aqui é uma maneira complicada, tá, de representar a parábola y igual a x2. Então, o gráfico dessa curva, todo mundo está cansado de saber como é. Essa curva é simples ou não é simples? É simples, claro que é. Inclusive, se você usa esse teorema e aplica a curva y igual a x2, você facilmente verifica que não há pontos singulares. Tá? Então, a curva é simples. Mas na representação y ao cubo igual a x à sexta, o ponto 0, 0 é singular. Porque passa tudo para um lado só. Fica y3 menos x à sexta igual a 0.
calcula derivadas parciais. Então a minha função aqui, f de xy, igual a y3 menos x à sexta. E o gradiente, então, é menos 6x a 5, 3y2. Substitui 0, 0 ali, se anula. Tá? Então, esse exemplo mostra que esse teorema só funciona num sentido. Né? Se não há pontos singulares, então eu garanto que a curva é simples. Se houver pontos singulares, eu tenho que um trabalho adicional, depende. Ok? De qualquer maneira, eu tenho mais conhecimento matemático aqui sobre a curva nesse tipo de representação. Tá? Então, isso faz com que funções implícitas, embora elas, de um certo sentido, sejam mais complicadas aí de se lidar, tá? Ela tem algumas vantagens teóricas que fazem com que elas sejam utilizadas, tá, em certos contextos. Ok? Bom, mas o tópico principal aí da aula de hoje a gente vai começar a se aproximar, então, do problema de converter dados em imagens. Então, como é que a gente vai fazer para, dada uma curva, representada ou na forma paramétrica ou na forma implícita, tá? Criar uma imagem que a representa. Tá? Então, na verdade, esse problema é mais complicado do que parece, tá? Mesmo no caso mais simples que vocês possam pensar. Qual é o caso mais simples aqui que a gente pode pensar? Qual curva? Qual a curva mais simples aqui que vocês podem pensar? Segmento de reta, tá? Então, um segmento de reta tem algumas vantagens aí. Primeiro, um segmento de reta é daquelas curvas em que a gente tem à disposição tanto representações implícitas quanto paramétricas à vontade. Então, com o segmento de reta, eu não preciso me preocupar se a curva é implícita ou paramétrica. Eu posso escolher a representação que eu quero. Então, se uma curva é um segmento de reta, eu posso perfeitamente converter de uma transformação para outra. Tá? Se eu quiser, por exemplo, verificar se um ponto está sobre a reta, possivelmente eu vou preferir usar a representação implícita, mas mesmo que seja paramétrica, também é fácil aqui fazer as contas. É um caso extremamente simples, tá? Aí para a gente lidar. Tá? Mas é claro que hoje em dia, tá, esse é um problema que está completamente resolvido, tá? E a gente não tem nem que se preocupar, tá, em fazer implementação de rotinas para desenhar segmento de reta. Não vai passar pela cabeça aqui de nenhum de nós, tá, reinventar essa roda. Tá? Essa roda já está mais do que estabelecida. Tá? Mas
É interessante a gente, por um momento, né, se colocar aí na posição dos pioneiros, das pessoas que começaram aí a criar essa tecnologia de computação gráfica, tá, e verificar que não é tão simples assim. Então, digamos, tá, que você queira desenhar um segmento, tá, que ligue um ponto x0, y0, tá, ao ponto x1, y1. Então, uma maneira super razoável da gente pensar no problema, tá, é criar um sistema de coordenadas na tela do computador. Tá? Nós vamos ver aí na próxima aula que, normalmente, a gente não cria esse sistema de coordenadas diretamente sobre os pixels da tela. Tá? Mas, nos primórdios ou nos sistemas muito simples, tá, a gente vai querer desenhar especificamente, tá, sobre a tela do computador. Então, uma solução razoável, né, você considerar. Então, a tela é um objeto discreto que você tem. Então, uma primeira dificuldade aí que a gente tem, tá, é que quando você pensa em segmentos de reta, você pensa nos pontos como entidades adimensionais. Tá? Pega a origem, o ponto 0, 0. Mas aqui, na hora de você desenhar esse segmento de reta, tá, você vai acender determinados pixels. Tá? Então, primeira coisa que é super complicado aqui da gente fazer, tá, é a seguinte: qual é o pixel que está associado a cada ponto? Tá? Então, uma possibilidade, vamos resolver desse modo. Tá? Eu vou arbitrar que esse pixel, tá, aqui na posição inferior esquerda corresponde ao 0, 0. Então, se eu tiver que desenhar a reta definida pelos pontos 0, 0 e 0, 0, então eu vou acender esse pixel que está aí. Tá? Então, se eu quiser traçar essa reta, eu vou pegar o ponto de coordenadas x0 e y0. Então, aqui está o x0, aqui está o y0. Tá? Digamos que o x1, y1 esteja aqui. Então, esse é o x1, esse é o y1. Então, se eu vou desenhar esse segmento de reta, tá, eu vou querer, certamente, acender esses dois pixels. E quais outros? Quais outros? Como é que eu faço para definir, tá, quais vão ser os pixels que vão ser acesos? Isso é uma pergunta que não é tão simples assim. Tá? Inclusive, a solução que provavelmente a maior parte que vocês daria não dá bom resultado. Provavelmente, o que vocês pensariam, tá, é o seguinte: pega o centro aqui desse pixel, pega o centro aqui desse pixel, tá, traça esse segmento de reta e acende todos os pixels, tá, pelos quais essa reta passar. Parece razoável isso? Dá um resultado horroroso. Tá? Não funciona bem. Se você fizer isso, sua reta vai aparecer na tela irregular. Tá? Ela vai aparecer mais larga em alguns pontos, mais estreita em outros. A menos, obviamente, você tem uma reta em posição boa. Né? Se ela for inclinada a 45 graus, horizontal, vertical, não, aí não tem problema. Mas se for uma reta genérica, essa ideia de acender todos os pixels aí atravessados pela reta, tá, não é uma boa ideia. De qualquer maneira, não tem solução perfeita. Tá? Hoje em dia mesmo, quer dizer, mesmo com soluções aí que são as melhores possíveis, quando você desenha uma reta horizontal, por exemplo, uma reta a 45 graus, a espessura aparente é diferente. É para isso que, inclusive, tem uns métodos de anti-aliasing, tá, que compensa isso pela intensidade, tá, e isso faz com que você acabe percebendo essa reta como tendo espessura constante. Mas se o que você tem
é uma tela que seja só preto e branco, você não pode lançar mão, tá, dessa solução. Então, o pessoal teve que resolver esse problema, tá, e o algoritmo, tá, que ficou consagrado para isso é conhecido como nome de algoritmo de Bresseham. Está no livro, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas essencialmente o que esse algoritmo faz, tá, é o seguinte: ele não vai, por exemplo, acender simultaneamente esses dois pixels que estão aqui. Tá vendo? Que é essa reta que está aqui, se a gente seguisse esse critério, esses dois pixels aqui seriam acesos. Tá? Isso ia dar uma engrossada na linha, tá, aqui nesse ponto. Então, qual é a ideia básica do algoritmo de Bresseham, que é o que está em qualquer sistema gráfico, em qualquer placa gráfica? É o seguinte: você pega o segmento de reta, tá, descobre se ele tem mais pixels na horizontal ou na vertical. Tá? Se for quantidades iguais de pixels, quer dizer, se ele tiver a 45 graus, não tem problema, porque aí o que você vai fazer é realmente acender os pixels da diagonal. Mas, se ele tem mais pixels numa das direções do que na outra, aqui, por exemplo, tá? Então, o número de pixels que você vai acender é 1 por cada uma dessas posições. Tá? Então, o algoritmo é tal que, nessa situação em que eu tenho mais pixels na horizontal e na vertical, em cada uma dessas colunas, exatamente 1 pixel vai ser aceso. Tá? E aquele que estiver mais próximo aí do eixo dessa reta aqui que eu tracei. Tá? Isso pode ser feito de maneira muito eficiente, tá? E está descrito aí no livro, mas certamente não é algo que a gente tem que se preocupar hoje em dia. Quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo é que isso eu vou admitir que alguém já fez antes, tá? E já nos dá lá de graça. Tá? Então, se eu conseguir reduzir o meu problema, tá, de traçar uma curva, a traçar curvas, segmentos de reta, que curvas formadas por segmentos de reta, curvas poligonais, pronto, não preciso me preocupar. Porque traçar o segmento que vai de um ponto até outro, certamente tem lá uma rotina lá no sistema gráfico que vai fazer isso aí da melhor maneira possível. Ok? Tem outras questões aí que têm que ser consideradas. Tá? Por exemplo, pode ser que um desses extremos, tá, esteja fora aqui da tela. Então, na hora de desenhar, você tem que fazer uma operação que chama clipping, tá, ou cerceamento em português, que é descobrir quais são, quer dizer, você tem um ponto aqui que está fora da tela, outro também, o que você quer desenhar é só esse trecho. Então, isso é algo que você tem que tomar cuidado, tá? Descobrir qual o ponto de interseção. Outra coisa que esse algoritmo de Bresseham faz, e que se você não faz as coisas com cuidado, isso pode não ser verdade, é o seguinte: se alguém mandar desenhar o segmento de reta de x0, y0 a x1, y1, outra pessoa mandar desenhar o segmento de reta de x1, y1 com x0, y0, você quer que a resposta seja igual. Se não fizer isso com cuidado, isso não necessariamente ocorre, que é algo extremamente indesejável. Tá? Enfim, quem estiver interessado, dê uma olhada aí no livro para a descrição desse algoritmo, mas a nossa atitude é que segmento de reta alguém já fez para a gente, não tem que se preocupar. Tá? Então, podemos passar para as curvas paramétricas. E
Na verdade, quando você vai considerar algoritmos para desenhar curvas paramétricas, tá? Você tem duas abordagens possíveis. Maneira mais simples é uma estratégia de poligonização. Tá? Ou seja, você pega a sua curva, aproxima para uma curva poligonal, quer dizer, descobre determinados pontos aí pertencentes à curva, tá? E aí junta esses pontos por segmentos de reta. E que a preocupação é que você tem que desenhar esses pontos de tal forma que escolher esses pontos de tal maneira que eles forneçam uma boa aproximação. Tá? A outra possibilidade é tentar conseguir resultados melhores através de um procedimento que é um procedimento de rasterização direta. Ou seja, isso aqui consiste em inventar um algoritmo como o de Bresseren, tá, adaptado para a curva que você está estudando. Isso às vezes é feito. Tá? É feito, por exemplo, se você quer incluir no seu sistema gráfico uma nova classe de curvas, quer que o seu sistema gráfico, por exemplo, dê suporte para cônicas, tá? Em posição geral. Então, pode ser que você queira criar um algoritmo de rasterização direta que dê uma solução ótima para o traçado de cônicas. Isso é feito, por exemplo, para a rasterização de círculos, tá? Ou arcos de círculo. Então, um sistema gráfico que seja capaz de desenhar arcos de círculo, tá? Tem lá embutido um algoritmo de rasterização direta, que você debruça sobre aquele problema e decide qual é a maneira melhor de acender esses pixels. Eu não vou falar sobre o algoritmo de rasterização direta. Se não me engano, no livro fala-se um pouco de rasterização de círculo, não tenho certeza. Tá? Mas o que a gente vai discutir aqui é essa abordagem. Então, o que a gente quer, tem um problema, dada uma curva gama, definida de AB, intervalo AB, com valores em R2, obter T0, que deve ser igual a A, T1, Tn, que deve ser igual a B, de modo que a linha poligonal gama de T0, gama de Tn, aproxime bem a curva, pelo menos no aspecto visual. Ok? Claro? O que a gente quer fazer? Bom, então, o que vocês fariam aqui para resolver esse problema, então? Como é que vocês acham? Como é que vocês podem achar esses valores aí de T0, Tn? Hã? Pois é, mas como é que a gente vai escolher esses pontos? A maior parte de nós, pelo menos alguma vez na vida, certamente fez isso aí uma solução de força bruta. Tá? Ou seja,
Então, uma possibilidade, tá, é você fazer uma subdivisão uniforme de AB, que é o que quase todos nós faríamos aqui se tivesse que desenhar rapidamente uma curva paramétrica, tivesse que saber qual é o jeitão dessa curva, tá? Provavelmente é isso que a gente faria. Tá? Você escolhe um valor de n. Que valor é esse? Um valor grande. Algo assim como 100, por exemplo, parece um valor sugestivo. Tá? Não precisa de estudo. Então, na verdade, o que a gente faz é fazer TI igual a A mais B menos A sobre N I. Então, peguei o intervalo AB, dividi em pedaços, cada um deles igual a B menos A sobre N, tomo I vezes esse segmento. Então, esse I aqui varia de 0 até N, tá? E esse N, para isso funcionar, esse N tem que ser grande, né? Porque meu objetivo é aproximar bem. Então, para aproximar bem, essa linha poligonal tem que ser fina. Né? Eu não quero ver os ângulos dela. Tá? Eu não quero ver o polígono. Tá? Eu quero ver uma curva no final. Sei? Então, você escolhe um valor razoável aí para N, dependendo aí do tamanho que isso aí vai ocupar na sua tela. Tá? Divide o intervalo em partes iguais, tá? E pronto. Então, essa solução não é uma solução boa, elegante e pode ser ineficiente, porque quando a gente divide esse intervalo aqui em partes iguais, isso aqui vai mapear na curva, tá? Mas pode muito bem acontecer que aqui na curva, os tamanhos dos segmentos lá na curva sejam bem diferentes entre si. Tá? Então, isso significa que, provavelmente, em determinados pontos da curva, você está pegando pontos demais, desnecessários, porque é possível até que eles caiam no mesmo pixel. Tá? E aí é um desperdício. É um desperdício você trabalhar com tal subdivisão. E é possível que em outros, apesar de você ter achado que o seu valor de N era suficiente, grande, é possível que você tenha segmentos que são longos demais para a curva e com isso você perde o caráter aí da curva. Você começa a olhar uma linha poligonal, enquanto a sua curva original é uma curva possivelmente com todas as derivadas contínuas, tal, coisas assim. Ok? Então, é interessante a gente ver se não tem coisa melhor para fazer. Ou seja, se não há métodos de subdivisão adaptativa do intervalo.
Na verdade, eu vou descrever algumas estratégias aí que a gente pode fazer, pode utilizar para isso. Uma que é bem simples, uma estratégia incremental. Então, qual é a ideia aqui dessa estratégia incremental? Você escolher esses pontos de divisão, tá, de tal maneira, tá, que então, escolher T0, T1, etc. Quer dizer, agora, você não sabe qual é o valor de n. Então, naquele método ali, você fixa o valor de n e acha os pontos de divisão. Então, aqui é o contrário. Tá? Você não sabe quantos vão ser os pontos, mas o que você sabe é que o segmento que vai conectar dois pontos consecutivos aqui da sua curva, tá, tem um comprimento aproximadamente L, onde esse L é um valor pré-fixado. Por exemplo, esse valor vem de onde? Por exemplo, suponhamos que você tenha uma situação desse tipo aqui, que você queira, seu sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas de pixel. Então, qual o tamanho aí de cada segmento da curva que você acharia razoável aí a gente ter? Se você fixar esse L, por exemplo, igual a 1 pixel, então significa que os pontos que você vai produzir aí são pontos vizinhos aí na grade. Não tem muita razão para você querer formar segmentos que sejam muito menores do que isso. Não, vamos fazer meio pixel. Tá bom, para ter mais precisão, mas não adianta ser muito menor do que isso, porque você faz esse L uma fração muito pequena do pixel, significa que você vai encontrar vários pontos presentes no mesmo pixel. Então, na hora que você fizer a rasterização da linha poligonal, está perdendo tempo à toa. Então, por exemplo, esse L pode ser 1 pixel. Agora, eu coloquei esse aproximado aí, tá? Pelo seguinte. Bom, primeira coisa, o que eu quero dizer com essa medida aqui? Eu quero me referir à medida sobre a curva, tá? O comprimento sobre a curva de gama de TI a gama de TI mais 1, tá? Ou o comprimento sobre a poligonal. Comprimento sobre a curva só é simples de ser conseguido quando você tem uma curva que seja parametrizada pelo comprimento de arco. Então, a curva típica parametrizada pelo comprimento do arco é a circunferência na parametrização cosseno T, seno T. Porque o que a gente está fazendo aí, o valor de T é proporcional lá à medida do arco traçado. Tá? Mas normalmente não é assim. Então, conseguir porque uma estratégia possível seria a seguinte: eu estou aqui num certo ponto TI. Tá? Então, o que eu gostaria de fazer é andar até TI mais 1, de tal maneira que esse segmento fosse igual a L. Então, se a gente estiver pensando em termos de trajetória de uma partícula, tá? Eu quero
andar sobre a trajetória de L em L. Se eu conseguir andar sobre a trajetória de L em L, eu vou ter uma poligonização bastante regular. Tá? E se eu escolher esse L como sendo um pixel ou meio pixel, garanto que eu vou estar representando essa curva com toda a precisão que eu posso dentro lá da minha tela discreta. Okay? A dificuldade é que eu não consigo andar sobre a curva um segmento igual a L, no caso geral. Porque curvas, em geral, não são parametrizadas de acordo com o comprimento de arco e calcular um segmento, o comprimento de um segmento sobre a curva envolve uma integral, tá, que normalmente não é calculável analiticamente. Raiz quadrada da derivada ao quadrado, tá? Basicamente é o que a gente tem que fazer. Então, é por isso que o que a gente consegue, tá, é uma aproximação. Tá? Então, uma maneira de conseguir essa aproximação, então, a maneira da gente fazer isso é usar uma aproximação de primeira ordem para esse comprimento. Tá? Então, ou seja, você pega segmento colocar desse modo. Você quer saber qual é o ΔT, né? Qual é o passo que você tem que dar para passar de TI para TI mais 1. Tá? Pensa em termos de trajetória. Tá? Pensa em termos de trajetória. Então, você tem aqui um móvel que, nesse instante, está na posição gama de TI. Como é que eu faço para aproximar qual é a posição que ele vai estar, tá, depois de ΔT segundos? Posso pegar a velocidade com que ele esteja nesse instante e multiplicar por ΔT. Tá? Isso que está aqui pode ser aproximado por a derivada gama linha de TI, tá? Em modo, tá? Vou colocar aqui, ficar claro que é uma grandeza vetorial que eu estou pegando em modo, tá? Isso aqui é um vetor, multiplicado por ΔT. Isso aqui eu faço igual a L. E aí, então, eu tenho que meu ΔT é igual a L sobre o modo dessa derivada. Ok? Então, com isso, você calcula qual é o incremento que você vai dar em cada passo, de acordo com o vetor derivada que você tem no ponto em que você está. Infelizmente, se você escrever esse algoritmo, ele não vai funcionar. Tá? Alguém te mostrar por que ele não funciona. Vamos pegar o caso mais simples possível. Digamos que você queira utilizar exatamente
esse método para desenhar a parábola cuja equação paramétrica é t, t2, quer dizer, isso aí é a parábola y igual a x2, da origem até o ponto que vai ter coordenadas 10 e 100. Então, o gráfico é algo assim. Tá? Se você começar daqui, não tem nenhum problema. O método vai funcionar perfeitamente. Se você começar do 10, ele vai funcionar muito bem. Mas se você começar aqui da origem, ele vai funcionar muito mal. Talvez aqui não funcione tão mal assim. Não vai funcionar tão mal. Mas funcionaria mal se eu tivesse colocado isso aqui não vai ter problema, tá? Na verdade. Porque o que vai acontecer? Digamos que o meu L aqui seja 1. Quer dizer, que eu queira... provavelmente, para esse gráfico, o L seria menor, porque você usaria uma escala diferente. Mas digamos que o L fosse igual a 1. Então, como é que esse algoritmo iria começar aqui da origem? Então, o gama linha de t é 1, 2t. Certo? Então, gama linha de 0 é igual a 1. Então, se você fizer... nós vamos fazer o t0 igual a 0. Tá? O gama linha de 0 é igual a 1. Portanto, o delta t vai ser o L... Desculpe, o gama linha 0 é 1, 0. Tá? O valor em módulo é igual a 1. Tá? Então, o delta t vai ser L sobre o módulo de gama linha de 0. Que é igual a 1. Então, o T1 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Então, o que vai acontecer é que o segmento de reta que vai ser traçado aqui é o segmento que vai de 0, 0 até 1. Ok? Agora, em 1 continua o processo, tá? Até a gente chegar lá ao nosso ponto 10, 100. Agora, digamos que você, no lugar de ter essa curva, você tivesse a curva T2, T4, digamos que o T aqui fosse de 0 até 4, por exemplo. Então, que curva é essa? Basicamente a mesma, tá? Você faz x igual a T2, y igual a T4. Então, se você substitui o T2 por um parâmetro U, é a mesma curva, exceto que ela termina em um lugar diferente. Tá? Para eu obter exatamente a mesma curva, eu tinha que colocar aqui um raiz de 10. Tá? Se eu faço t variando de 0 até a raiz de 10, eu teria exatamente a mesma curva que antes. A curva é a mesma. Mas agora, gama linha de t é igual a 2t 4t3, gama linha de 0 é 0, 0,
o ΔT no ponto inicial é L sobre o módulo disso, dá 1 sobre 0. Tá? Então, o que está acontecendo? É que essa curva está mal parametrizada ali. Está parametrizada de uma maneira... Então, se você pensar em termos aí da trajetória, a curva é a mesma, os movimentos são diferentes. Tá? Então, se você pegar um móvel que percorra essa trajetória de acordo com essa equação, é muito diferente lá do que percorre com aquela outra equação. Tá? O que está acontecendo é que a velocidade instantânea do móvel, nesse caso, do início da trajetória, é nula. Quer dizer que o móvel está parado? Não. A velocidade instantânea é igual a zero. Se você joga um objeto para o alto, no momento que ele chega no topo da trajetória, tá? Naquele momento, a velocidade é nula, mas ele não está parado. Tá? Ele continua o movimento que ele estava fazendo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, nesse método adaptativo, tá? Você tem que tomar cuidado, tá? Para lidar, tá? O que fazer com essa situação, tá? Em que você encontraria um passo infinito, tá? Você acharia um t igual a infinito. Isso aconteceria também, você teria problemas também, em casos em que isso não fosse zero, mas fosse muito pequeno. Porque a velocidade que você está medindo é instantânea. Então, nesse caso desse móvel aqui, no instante 00, tá, a velocidade é nula, mas logo depois já não é mais. Tá? Tudo isso é para dizer o seguinte, tá? Para esse algoritmo funcionar, tá, você especifica o ΔT igual a esse aqui, tá? Mas é fundamental você especificar um passo máximo para o algoritmo. Tá? Então, você tem que especificar, tá, um ΔT máximo, tá, com o que que vai representar o incremento máximo admitido. Você nunca vai passar de um ponto para outro fazendo o seu incremento maior do que um certo valor. Tá? Isso é importante para que esse algoritmo funcione. Tá? Então, você faz isso aqui, mas respeitando um incremento máximo. ΔT máximo. Por exemplo, lá você faz, não, no mínimo, no máximo eu vou dar um passo de ΔT igual a 1. Tá? Então, se o algoritmo sugerir um ΔT muito pequeno, você fica com um ΔT muito grande, que acontece quando esse módulo é muito pequeno, tá? Você fica protegido com essa especificação. Okay? Então, na lista de exercícios, tem um dos exercícios vai pedir para vocês fazerem esse processo para uma curva dada parametricamente. Okay? Tem um outro família aí de métodos adaptativos. Então, esse método é incremental, tá? Mas a gente pode pensar numa subdivisão adaptativa recursiva. Então, a ideia desse tipo de método, tá, é o seguinte: digamos que você tenha que representar uma curva, tá, no intervalo AB. Tá?
Então, o que você faz é avaliar o valor gama de A, tá? E o valor gama de B. 2 pontos. Pode ser, por exemplo, aqui nessa parábola, tá? Se o segmento que você tivesse que representar, tá, fosse, por exemplo, o segmento que vai do ponto 9,81 tá, ao 10,100, isso é basicamente um segmento de reta. Tá? Você não precisaria ficar criando todos esses pontos intermediários, que isso não acrescenta nada ao seu gráfico. Então, pode ser que esse gama de A e gama de B estejam distantes, tá? Mas que a curva que vai de gama de A a gama de B seja tão próxima de uma reta, você possa direto traçar o segmento de reta que liga esses 2 pontos. Tá? Então, como é que você vai ter a certeza, tá, de que você pode fazer isso? Então, o que esses algoritmos fazem, tá, é testar se um dado segmento da curva pode ser bem representado por um segmento de reta. Se não, subdividir o intervalo correspondente. Entendido? Então, você tem esses 2 pontos, gama de A e gama de B. Testa de alguma maneira, tá, se um segmento de reta, tá, atende bem, tá, a essa representação. Tá? Se não servir, tá, aí você amostra o gama de A mais B sobre 2, ponto médio aqui do intervalo, tá, e aí aplica esse teste para cada um dos 2 segmentos. Tá? E vai fazendo isso sempre subdividindo aqueles intervalos onde o segmento de reta não é uma boa aproximação. Então, por exemplo, aqui no caso dessa parábola, o que ia acontecer, tá, a gente já vai ver como vai testar isso, tá? Mas possivelmente, quando você considera 0, 0, 10, 100, tá, e faz o teste aqui do segmento de reta, vai dizer, não está bom ainda para o segmento de reta. Então, acha o ponto intermediário. O ponto intermediário é o 5,25. Tá? E aí você vai... Então, você começa com essa aproximação aqui para a curva. Tá? É boa? Não. Então, passemos para essa aproximação. É boa? Provavelmente não. Vai subdividindo. Vai chegar um momento aqui que você vai traçar, não, peraí, isso aqui e a curva é igual. Então, não preciso mais subdividir. Deixa assim que está bom. Nos demais, você continua subdividindo. Entenderam o espírito aí do algoritmo? Só falta a gente discutir como é que a gente testa isso aqui. Como é que a gente testa, tá, se uma curva que você ainda não desenhou, que você não sabe direito como é, tá, se ela é um segmento de reta é uma boa representação para ela. Mas para achar a área entre a curva e a reta, não sei bem como é que eu vou fazer isso. A ideia não é ruim, tá? Mas como assim a área entre a curva e a reta? Uma integral?
Não, integral, eu estou fazendo um programa. Não quero fazer integral, não. Se você me disser, não, aproximar essa integral por uma soma, tudo bem. Isso aí tem que ser feito no algoritmo numérico. Mas se você disser, pega esse intervalo, divide 100 vezes aqui para calcular a integral, fala, não, para dividir em 100 vezes, eu traço direto a linha poligonal e não me aborreço com essa história. Tem que ser alguma coisa que tenha algum ganho. Curvatura, como é que eu vou avaliar a curvatura? Em que ponto? Então a maneira, tá, como a gente vai realmente testar isso aqui, esse teste, tá, é baseado em alguma amostra que você faça aqui da curva. Então, esse teste aqui é baseado em um ou mais pontos no intervalo AB. Eu estou pensando aqui primeiro no segmento original, mas é claro que se aplica a cada subintervalo. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, um algoritmo, tá? Aí tem muitas variantes. Então, um algoritmo pega sempre o ponto médio desse intervalo, tá? Pega exatamente o gama de A mais B sobre 2, tá? E calcula essa área. Então, por exemplo, você fazer a área de gama de A mais B sobre 2, gama de B. Isso pode não funcionar muito bem se o ponto for muito regular, tá? Por exemplo, for uma função periódica. Pega um seno. Tá? Se você estiver tentando desenhar a função seno, seu intervalo inicial é de 0, 2π. Você der o azar de pegar logo o ponto médio do intervalo 0, 2π, o seno era 0 no início, é 0 no final, e nesse ponto médio é 0 também. Então, você pode... Então, às vezes, você não pega exatamente o ponto médio. Você pega o ponto médio, mas perturba aleatoriamente para evitar regularidades que, às vezes, estão embutidas nas curvas. Mas uma maneira possível é essa. Tá? Então, se a curva é uma curva que você não tem nenhuma razão aí para acreditar que ela seja uma curva definida assim, de uma maneira muito sistemática, então isso é feito, às vezes, para curvas que sejam definidas sistemas geográficos de informação, tem curvas irregulares. Tá? Então, você pega o ponto inicial, o ponto final, pega o ponto do meio, tá? E testa essa área. Porque, para essa área ser pequena, tá? Se os pontos estiverem muito distantes, essa distância aqui vai ter que ser muito pequena mesmo. Tá? Então, se essa área for pequena, e esse ser pequeno é um valor de comparação, você aceita que esse segmento seja um segmento de reta. Se não, você subdivide. Ok? Mas aí tem uma série de coisas. Outras coisas que você podia levar em conta, ângulos. Você fala, mas com um ponto só eu acho que pode acontecer. Não tem problema, você pode pegar vários pontos e calcular a área da poligonal aqui. Pegar 3 pontos, por exemplo, sorteados ao acaso. Se a área definida por esses 3 pontos, mais gama de A e gama de B, for muito pequena, a reta é uma boa aproximação. Tá? Então, isso leva a outros algoritmos adaptativos, tá, para curvas paramétricas. Bom, já falamos bastante de curvas paramétricas, vamos falar de curvas implícitas.
da mesma maneira como para curvas paramétricas, a gente tem algoritmos de rasterização direta, que tentam acompanhar um ponto que esteja sobre a curva, tá? E tem algoritmos de poligonização, tá? Que tentam criar uma representação poligonal, tá? Com uma resolução acertada previamente. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai dar ênfase aqui à poligonização. Então, o método, tá? Então, antes a colocação do problema é que, em geral, quando você vai desenhar essa curva implícita, associado a isso tem um domínio no qual você vai querer resolver essa equação. Então, o problema normalmente se coloca desse modo. Quer dizer, você quer resolver, achar os pontos em que f de x e y iguais a zero com esse x e y dentro de um certo retângulo, que pode ser, por exemplo, os limites aí de uma janela, tá, definidos no sistema de coordenadas da tela. Tá? Então, a menos que você tenha situações muito particulares em que a rasterização direta possa ter algoritmos específicos, explorando aí a forma especial das equações, quando você tem uma representação implícita genérica, tá? Em geral, o que a gente faz é o que eu vou descrever aqui. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que, se eu conheço o valor de x, ainda que eu conheça o valor de uma das variáveis, ou que eu fixe o valor de uma das variáveis, achar o valor da outra é complicado, envolve resolver uma equação. E muitas vezes, o que você quer saber, tá, de uma curva não é propriamente uma representação geométrica acurada, precisa, mas você quer saber, por exemplo, qual é a topologia definida por essa equação. Tá? Por exemplo, às vezes você quer saber se essa curva que você tem, se na verdade são duas curvas distintas, ou se é uma curva só como essa. Tá? Então, às vezes a informação mais importante não é a geometria da curva, mas a chamada topologia da curva, quer dizer, quantas regiões ela define no plano. Então, para isso, o método que eu vou descrever aqui, ele é bastante útil, tá? E ele tem também uma virtude de que ele inspira um método análogo, que é o método mais utilizado para você representar superfícies implícitas no espaço. Então, a ideia do método, tá, é pegar esse domínio ABCD e discretizar.
Então, essa discretização vai te dar a precisão com a qual você vai querer obter a sua curva. Então, a ideia é que você, dentro de cada um desses retângulos, você tenha uma boa ideia de como é que a curva vai ser. E, em último, no limite, pode ser que cada um desses retângulos que eu desenhei seja um pixel da tela. E aí você queira saber se a curva passa ou não por aquele pixel. Porque a informação mais grosseira, então, se você pensa em cada um desses retângulos como sendo um pixel, então, uma das coisas que a gente quer saber é se a curva passa ou não por determinado pixel. Então, isso aí já me dá um algoritmo básico de visualização. Quer dizer, eu vou testar se a curva passa ou não por cada um desses retângulos, e se eu achar que ela passa, eu desenho, eu acendo esse pixel, caso contrário, eu mantenho apagado. Se esses retângulos forem maiores, aí meu programa passa a ser de tentar descobrir se a curva passa ou não ali, e de, em caso afirmativo, de tentar obter alguma aproximação para ela. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é pegar um retângulo desses, então, esse retângulo ele vai ser um retângulo que vai de x1 a x2, y1 a y2, e eu quero estudar qual é o comportamento aqui da minha curva dentro desse retângulo. Então, a pergunta é, como é que eu faço para saber se essa minha curva de equação f de xy igual a zero atravessa ou não esse retângulo aí que eu desenhei? Qual é a solução óbvia aí para a gente fazer? Como é que é? Calcula f nesses pontos. Então, eu vou calcular o valor de f nos 4 vértices do retângulo. E tentar, a partir desses valores, então a ideia é calcular f de xi e yi com esse i variando de 1 a 2. E tentar descobrir o que acontece aqui com a minha curva. Então, os casos que resultam daqui dependem do sinal que eu vou ter quando eu faço essa avaliação. Então, que casos são esses? Então, o caso mais simples é esse aqui. Então, eu avaliei o valor da função nos 4 vértices e achei que num dos vértices ele tem um sinal, nos outros 3 tem um sinal oposto. O que eu posso dizer sobre a curva nesse retângulo? Ela atravessa esse retângulo ou não? Ela tem pontos dentro desse retângulo? Tem, desde que eu saiba que essa minha função é contínua. Normalmente, em geral, a gente sabe que ela é contínua, na verdade, sabe que ela tem um grau de continuidade aí, 1 ou mais, pelo menos tem derivadas contínuas. Então, mínimo que a gente vai ter é continuidade. Então, da continuidade, eu sei que a curva intersecta esse segmento, que ela intersecta esse segmento. Na verdade, eu posso até estimar um ponto de interseção com esses segmentos, por exemplo, usando aproximação linear. Então, digamos que eu saiba qual é o valor aqui, dá esse valor positivo. Aqui deu esse valor negativo.
Então, usando uma aproximação linear, eu posso estimar um ponto de interseção. Então, eu sei que intersecta esse lado em algum ponto, eu sei que intersecta esse lado em algum ponto. Tá? Então, uma aproximação para a curva nesse retângulo, posso eleger esse segmento. Tá? Note que eu estou dizendo aqui é que eu estou estimando essa curva como se não houvesse interseção nesses lados. Posso garantir que não há interseção nesses lados? Não. Tá, o fato do sinal ser o mesmo aqui e aqui significa que não tem evidências de uma interseção, mas essa minha curva ela pode ter um comportamento... Por exemplo, eu achei essa interseção, mas a curva podia muito bem fazer isso. Tá? Aqui eu não achei interseção, mas na verdade ela podia muito bem fazer isso. Tá? Desde que seja um número par de interseções, pode haver. Tá? Então, quando você opta por fazer uma discretização como essa que a gente está fazendo, você está fixando qual é o tamanho máximo das feições que você vai olhar. Coisas que são menores do que isso... outra coisa que pode muito bem acontecer é da curva ter uma componente conexa inteira aqui dentro. Pode acontecer. Nessa nossa visualização, o que a gente vai enxergar é isso. Então, isso é para deixar bem claro, tá, que esse método de visualização aproximada aqui que a gente vai produzir, tá, ele é sujeito a erro. Não era melhor fazer a rasterização direta? Não, porque a rasterização direta, em geral, exige você conhecer pelo menos uma solução, você conhecer alguma solução, e continuar a partir dela. Então, não necessariamente quando você faz rasterização direta, você explora todas as componentes também. É pior. Então, esse trabalho que está aqui, pelo menos de mapear quais são os componentes, quantas são, tá? Ainda que você depois vá fazer uma coisa mais precisa, é fundamental fazer desse modo. Ok? Então, nossa proposta aqui de aproximação é que, se for esse padrão, a gente aproximar por esse segmento de reta. O segundo padrão que pode acontecer é esse. Então, eu tenho dois vértices consecutivos com um sinal, dois vértices consecutivos com outro sinal. Então, nesse caso, a gente vai admitir que tem uma interseção aqui, outra aqui, e vai aproximar a curva para um segmento de reta que atravessa essa célula de um lado para o outro. Outro caso que vai aparecer é esse. Então, nesse caso, os quatro vértices têm o mesmo sinal. Os quatro vértices têm o mesmo sinal. Então, a nossa proposta é de considerar que, pelo menos com esse tamanho de feição, a gente não consegue detectar a presença da curva nessa célula, tá? Nesse retângulo. Pode ter? Pode. Pode entrar e sair duas vezes do mesmo lado. Pode ter uma componente como essa inteiramente contida nessa célula. A gente não consegue detectar por esse teste. E tem um caso, tá? Que na verdade é o caso mais chato, que é esse. É quando você tem sinais alternados, tá? Mais, menos, mais, menos. Então, significa que você tem
essas 4 interseções. Mas a maneira como a curva se conecta com essas 4 interseções é impossível da gente deduzir só com essa informação. Você precisa ter informação adicional. Tá? Uma maneira de fazer isso, dependendo da situação, é subdividir. E se você tiver esse tipo de coisa, subdivide com a esperança que você reduza esse caso em casos como os demais, que a gente pelo menos tem uma forma sistemática aí de responder. Aqui não dá para saber se... Pode ser isso, tá? Mas também pode ser isso. Ou seja, a presença de uma célula como essa nos dá uma indicação de curva não singular. Não dá para garantir que ela seja realmente não singular, tá? Mas tem uma indicação de que este ponto pode ser um ponto de singularidade. Tá? Tem uma maneira de resolver isso. Tá? Uma maneira de resolver esse problema não é bem de resolver o problema, de evitar que ele apareça. Uma forma de evitar que ele apareça é substituir essa discretização que eu fiz, retangular, por uma discretização triangular. Você faz uma discretização triangular, esse problema não se coloca. Tá? Porque numa discretização triangular, se acontecer esse caso, então você discretizou desse modo. Tá? Aí aparece mais, menos, menos, mais. Aí não tem dúvida, porque eu tenho esses dois lados aqui, vou aproximar por uma curva como essa. Tenho essas duas interseções, vou aproximar com uma curva como essa. Mas isso resolveu o problema? Não, apenas, quer dizer, colocar uma organização triangular aqui apenas é uma coisa. Olha, se aparecer esse tipo de situação, eu vou sempre resolver adotando essa solução. Tá? Mas, na verdade, não é uma garantia de que a curva seja não singular. Ok? Então, esse método é o método mais utilizado, tá? Possivelmente em conjunção, tá, com algumas técnicas mais sofisticadas, tá? Principalmente para nos dar mais segurança a respeito de situações como essa, tá? Ou mesmo aqui, tá? Para eliminar esses casos. Então, algumas técnicas, né, assim, que genericamente são chamadas de aritmética intervalar, que permitem fazer estimativas para funções definidas num retângulo. E com essas estimativas, você muitas vezes pode ter a certeza de que um determinado retângulo está vazio ou não. E caso você não tenha certeza, você subdivide. Quer dizer, no lugar de fazer uma subdivisão uniforme o tempo todo, esses métodos dão suporte para você fazer uma subdivisão adaptativa. Começa com o retângulo inteiro e vai subdividindo na medida do necessário. Tá? Isso dá origem a métodos melhores aí para visualizar curvas implícitas, tá? Mas que a gente não vai tratar aqui. Então, eu na aula de quarta-feira, eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês, utilizando lá a biblioteca de imagens que a gente já tinha visto antes. E aí, nós vamos começar a olhar
pipeline de produção de desenho bidimensional. Tá? E para isso a gente vai ter que falar um pouco sobre transformações do plano. Lembra que a gente pulou lá os capítulos iniciais? Então agora é a hora da gente olhar esses capítulos para nos dar a base aí que a gente vai precisar para discutir essas transformações. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso aí no final da semana, tá? Ou no início da semana que vem, é vocês poderem fazer os primeiros exemplos aí de coisas geradas aí com computação gráfica bidimensional. Tá? Então, quarta-feira eu trago a prova, espero que eu não tenha nenhuma má notícia aí para ninguém. Vocês vão entregar para mim?